Direito e Equidade de Gênero, e que vai ser ministrada pelo professor Roberto Quiroga, da nossa faculdade. O professor Roberto atendeu o nosso convite prontamente para essa aula fora do horário tradicional, para falar justamente de uma experiência bem-sucedida em matéria de equidade de gênero no mercado de trabalho. Eu vou passar, então, imediatamente a palavra para o professor Quiroga, para ele falar sobre esse tema, com propriedade. Muito obrigada, viu, Quiroga, mais uma vez. Obrigado, Nina, eu que agradeço aí o convite de todas vocês, aí a professora Anelisa, que também está presente, todas as pessoas que estão aí ajudando nesse projeto. Primeiro que eu achei assim incrível essa iniciativa, de justamente na Faculdade de Direito nós estarmos falando aí sobre temas tão importantes, né, em específico da diversidade e inclusão, e acho que isso é fundamental para a faculdade, para o alunado, para os seus professores, trazer as experiências que nós conhecemos a respeito do tema, e a partir daí poder fazer uma divulgação, né, eu sempre digo isso, o mais importante nesses temas é que aqui não tem competição, eu não estou competindo com ninguém, né? Na verdade eu estou querendo passar um assunto que eu quero que todo mundo faça, que todo mundo, na verdade, copie, aquela ideia de que você está querendo, usando um termo aí, evangelizar o grupo todo, né, no bom sentido, ou seja, que todo mundo entenda a importância disso, como ele faz diferença, pode ser numa grande empresa, pode ser no exercício comum na sua casa, né, com seus pais, com seus parentes. Enfim, eu acho que são questões fundamentais que a gente discute aqui quando se fala de equidade, seja ela em que nível for, né? Seja ela racial, seja ela de gênero, seja ela religiosa, seja ela todas as outras vertentes que eu poderia dizer de equidade. Bem, a professora Nina também me pediu que eu desse a vocês uma visão um pouco do que está acontecendo no mercado jurídico, especificamente nos escritórios de advocacia, né? Como vocês sabem, eu sou professor aí da faculdade, na área de Direito Tributário, eu pertenço ao Departamento de Direito Tributário, e os meus alunos, enfim, a gente sempre fala de tributação, desse fenômeno da tributação, de como ele é complexo e etc. E hoje eu vou falar de um assunto totalmente diverso, né? Mas eu falo como uma pessoa que enfim, trabalha num escritório com um grupo bastante grande. Hoje a gente, na verdade, somos 1.300 colaboradores, entre advogados, sócios e staff administrativo. Então, é um escritório bastante grande, com 1.300 pessoas, e um escritório que, obviamente, lida com gente, lida com pessoas, é a sua matéria-prima principal, e, obviamente, que, nesse aspecto, foi importante tudo que a gente fez nessa área de equidade, especificamente de diversidade e inclusão, e acho que essa é a experiência que eu queria passar para vocês. Eu sempre falo também um disclaimer importante, que é o seguinte: claro que eu vou falar da minha experiência no Matos Filho, que é onde eu sou sócio, onde eu, na verdade, desenvolvi essas atividades, mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz porque grande parte do que eu vou falar, vocês poderão ver isso em outros escritórios, né? Principalmente isso está sendo replicado em escritórios como Pinheiro Neto, como Tosini Freire, como Machado Meyer, como Tosini Freire, como Barbosa e Musnick e tantos outros. Então, apesar de eu falar do meu escritório porque é a minha experiência, mas tenho a certeza de que grande parte do que eu vou falar tem sido feito em escritórios deste porte, como também escritórios de porte menor, né? A gente pensando aí que só os grandes é que fazem isso, não, nós temos aí práticas muito corretas, muito bem-vindas de outros escritórios, tá? Então, é o primeiro disclaimer que eu gostaria de falar, justamente da importância de vocês verem isso de uma forma no mercado jurídico. É claro que nós também temos algumas iniciativas que estão sendo feitas, por exemplo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, né? E talvez vocês venham a ter conhecimento disso, mas, por hora, a gente vai restringir um pouco para essa experiência nos escritórios de advocacia. Tá? Bem, a primeira questão importante é a seguinte: como que surgem essas iniciativas basicamente nos escritórios, né?
Elas surgem, gente, porque, infelizmente, ocorrem certas situações que não deveriam ocorrer, e quando ocorrem, você verifica que você precisa tomar um rumo e corrigir esse rumo. Então, muito das coisas que aconteceram no Matos Filho foi uma experiência decorrente do dia a dia, né? Então, ocorreu um fato aí numa determinada prática, com determinado advogado, com determinado sócio, e isso, eventualmente, a gente viu que não deveria, enfim, ocorrer, e nós corrigimos. Então, não foi uma coisa assim planejada. Eu quero dizer o seguinte: imagine que a gente parou lá há 5 anos atrás, numa mesa, o nosso comitê executivo chegou e falou assim: vamos pensar em diversidade, vamos pensar em inclusão. Infelizmente, talvez devesse ter sido assim, mas não foi. Na verdade, grande parte do ensinamento e das ideias que a gente tem hoje sobre diversidade e inclusão, elas, na verdade, aconteceram com problemas, com casos que ocorreram e que você, na verdade, vê que você deve dar um andamento diferente daquele no dia a dia. Né? Então, não se fez, obviamente, um trabalho de planejamento, olha, pensando lá atrás, 5 anos antes, olha, vamos falar de diversidade, etc., e a partir daí vamos fazer um programa. Não, eles surgiram dos casos concretos. Né? E, claramente, a outra ideia, outra forma que se verificou muito, principalmente em escritórios como os meus, né, como onde eu trabalho, é que, na verdade, ele se tornou um escritório grande, né, de um número de pessoas muito grande. E você vê, quando você tem um conjunto de pessoas razoavelmente grandes, para quê? Para realizar alguma tarefa, você precisa estar organizado, você precisa estar, obviamente, aí, com as regras bem definidas, e a partir daí você consegue criar um manancial de coisas importantes. Né? E realmente é só com base nisso que você consegue saber como esse tema ele é estratégico. Aí eu começo um pouco por essa linha. Né? Hoje, os temas de diversidade e inclusão nos escritórios de advocacia viraram questões estratégicas. Hoje, no Matos Filho, quando nós conversamos numa reunião de sócios sobre todas as práticas que nós estamos fazendo, sobre todas as iniciativas que nós estamos conduzindo, todo mundo isso vê isso daí como uma coisa tão importante quanto o faturamento do escritório. Né? Ou seja, quando a gente pensa, vamos faturar tanto, né, o escritório tem que faturar tanto para chegar na meta, hoje em dia é o seguinte, olha, o que a gente vai fazer na área de diversidade e inclusão como uma meta importante, né? Creiam que isso hoje virou uma questão estratégica. Por quê? Porque a diversidade, sem dúvida alguma, vai nos trazer mais lucratividade. Pensando bem do ponto de vista bastante pragmático, né? Não pensem que a diversidade é vista só sobre o aspecto de marketing ou sobre um aspecto na verdade, de bem comum, ou uma coisa de fazer o bem, né, de filantropia. A diversidade, na verdade, ela tem que ser vista como uma questão de lucratividade, ou seja, quanto mais diverso você for, quanto mais pessoas diferentes você tiver no teu staff, mais lucratividade você vai ter. Né? Melhor serviço você vai prestar, você vai ter uma excelência no teu trabalho mais adequado e, consequentemente, você vai ter uma performance melhor. E acho que esse é o grande segredo do porquê se mudou tanto nos últimos anos quando se fala de diversidade. Tá? Então, assim, a diversidade deixou de ser simplesmente boas práticas, né? Assim, uma boa prática de diversidade, eu vou ter aqui um comitê de diversidade, eu vou ter uma boa prática. Não. Deixou de ser boa prática e passou a ser algo estratégico dentro das companhias e, consequentemente, também dentro da figura dos escritórios de advocacia. Né? Uma outra coisa importante também quando a gente fala de diversidade é a seguinte, que sempre que você falar de diversidade, vai sobrar alguma coisa de fora que você não vai conseguir tratar. Então, exemplo, hoje, basicamente, a gente fala de diversidade quando a gente fala de gênero, comunidade LGBT, equidade racial, equidade de deficientes e liberdade religiosa. Então, praticamente, hoje são 5 pilares que todo mundo trata quando vai falar da diversidade. Né? Mas existem tantos outros que poderiam ser incluídos nesses pilares que não são. Tá?
É claro que no Brasil, por exemplo, não é um tema, o tema dos latinos, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Não é um tema, enfim, é um tema dos muçulmanos, porque nós temos uma comunidade muçulmana também diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você trata de diversidade, sempre vai sobrar alguma coisa que vai ficar de fora e você não vai colocar, né? Ou seja, diversidade é um mundo, é um âmbito grandioso que você tem e que, obviamente, para isso, você vai ter que saber aquilo que você vai tratar e aquilo que você não vai tratar, ou seja, aquilo que você vai cuidar e aquilo que você não vai cuidar. Tá? Então, nessas primeiras palavras minhas, o que eu acho que é importante reter? Primeiro, diversidade é uma questão hoje estratégica. Ela não pode estar fora de nenhuma entidade, seja ela filantrópica, seja ela lucrativa. A diversidade, ela faz parte do negócio. E por quê? Porque ela gera maior performance. Tá? Claramente, você tendo pessoas mais diversas, você vai gerar uma maior performance. E terceiro, você vai ter que escolher que área da diversidade você vai cuidar, você vai tratar, né? Sabedor que aquelas que você escolher, você vai acabar deixando algumas de fora que você não vai conseguir tratar, mas isso não quer dizer que você esteja com um programa de diversidade menos específico, tá bom? Então, acho que essas são as 3 primeiras ideias que eu queria colocar para vocês sobre diversidade. Especificamente no mercado jurídico, a gente sabe que nós temos um mercado extremamente conservador, né, e tradicional. Então, nós tivemos algumas dificuldades a mais para a gente conseguir justamente uma evolução em falar em termos de diversidade no mercado jurídico, em especial nos escritórios de advocacia. Primeiro, porque os escritórios de advocacia, eles, na normalidade, começaram com escritórios menores, né, às vezes tradicionais, depois nós tivemos os escritórios crescendo e hoje nós temos escritórios como o Matos Filho, por exemplo, que tem um grupo de 1.300 pessoas, você fala, nossa, como ele é grande, como ele vai lidar com as pessoas num grupo tão grande, tá? Mas a gente sempre foi muito conservador, né? E nós também sempre competimos muito, um grupo muito de competição, né? Então, esses grupos, os advogados, queira ou não queira, são muito competidores, né? E competem entre si. E, às vezes, o que falta é você não trocar informações. Então, como você é muito competitivo, às vezes você não quer trocar informação com outro escritório, ou você evita trocar informações porque você acha que isso é fundamental, né? E realmente, às vezes, não. Às vezes você precisa trocar informações. Dentro dessa área de diversidade, o que a gente deveria ser? A gente deveria ser muito mais colega, né? Ter o coleguismo de dividir as experiências, de dividir as iniciativas e, consequentemente, ter mais atividades, mais, enfim, trabalhos que podem ser feitos em comum, né? Mas, realmente, a gente teve uma dificuldade muito grande inicial, uma vez que todo esse mercado é um mercado muito competitivo e bastante conservador. Vamos falar um pouquinho, primeiro, sobre gênero, tá? Como começou isso nos escritórios, como funciona hoje, por exemplo, no Matos Filho, e as evoluções que nós tivemos. Eu acho que a primeira preocupação nos escritórios de advocacia e também nas outras áreas do direito foi com a equidade de gênero, tá? Por uma razão óbvia, né? Nós somos um país aí que tem praticamente 50% entre mulheres e homens, né? Um país onde algumas atividades têm uma presença feminina pequena, mas há outras atividades têm uma presença feminina muito grande, como é a área do direito, e isso surgiu mais ou menos há uns 10 anos atrás, ou seja, como reflexo da própria sociedade brasileira, os escritórios de advocacia sempre foram muito machistas, né? Ou seja, a figura do advogado homem, de uma certa forma, sempre prevaleceu, né? E isso é fruto, na verdade, é só um extrato do que é a realidade da sociedade brasileira, mas a verdade é que nós sempre tivemos, efetivamente, um mundo
extremamente machista. E não só na magistratura, que muita gente fala isso, mas na própria área liberal, né, dos advogados. Se a gente vê, por exemplo, as plataformas de presidentes da OAB, praticamente todos foram homens, né? A gente vê isso claramente até no nosso órgão de classe. Se você vê os grandes escritórios de advocacia, a maioria dos sócios e dos nomes que compõem esses escritórios são nomes de homens, né? E isso só traduz o quê? Uma realidade de que o mercado sempre foi extremamente machista. Mas isso começou a mudar, felizmente. Eu diria que nos últimos 10 anos, nós tivemos uma reversão muito grande. Primeiro, por um dado concreto e claro de que nós tivemos um ingresso nas faculdades de Direito de um número muito grande de mulheres, né? Então, quando você tem um fluxo de estudantes, né, de início de carreira muito grande de mulheres, você começa a mudar isso claramente. Eu me lembro, quando eu era estudante de Direito, que na época os concursos, eu pensava em fazer concurso para juiz, assim, sempre ia, né? E a gente via que, basicamente, você só tinha juízes que passavam que eram homens, ou seja, era uma época que começaram as mulheres, lá na década de 80, a conquistar vagas em concursos e etc., né? Então, nós tínhamos uma perda muito grande da questão das mulheres nas suas relações profissionais e acadêmicas. Então, nós vimos que isso mudou, nós tivemos um crescimento muito grande de práticas de mulheres na Faculdade de Direito, o que hoje transformou brutalmente os escritórios de advocacia. Só para vocês terem uma ideia especificamente do Matos Filho, hoje nós somos 60% mulheres e 40% homens. Das 1.300 dos advogados que nós temos mais mulheres do que homens. No último grupo de sócios que nós fizemos, 6 sócios, 5 eram mulheres, né? Hoje, o nosso comitê executivo, que é o órgão máximo do escritório, nós temos 35% de mulheres, 30% de mulheres fazendo parte, tá? E do total de sócios, hoje são 35% das mulheres, tá? Então, nós não temos ainda nos altos postos de gestão uma proporção equânime, mas a gente vê como cresceu. E nos próximos anos, isso só vai crescer. A tendência é você ter uma equalização, uma equidade em termos de postos de trabalho, e principalmente postos que tenham poder, tá? Então, esse é só um retrato do Matos Filho, mas eu posso dizer que os outros escritórios também que são competidores têm a mesma, alguns mais, outros menos, mas têm a mesma, enfim, estrutura e ideia mais ou menos com relação a essa evolução, né? E como surgiu isso, né? Principalmente surgiu lá atrás, quando nós começamos a criar grupos de discussão de sócios, e especialmente de sócias, né? Quando viu-se a necessidade de mudar o comportamento desses sócios, eventualmente, dentro da sociedade. Comportamento no sentido de evitar piadas inadequadas, falas inadequadas, posicionamentos inadequados, né? Ou seja, aquele machismo estrutural que a gente vê na sociedade brasileira. Quando isso começou a ocorrer, né, houve uma transformação muito grande. E foram criados os chamados grupos de afinidade, né? Então, vários escritórios começaram a criar grupos de afinidade para discutir a questão da mulher no ambiente de trabalho, a sua evolução também na carreira, como que ela pode progredir na carreira, para que não haja uma certa, enfim, recusa, né, da figura feminina em lugares de poder de gestão. Eu vou contar uma coisa para vocês, só em termos de escritório nosso, né, a gente hoje está um foco muito grande de conseguir mais sócias para o nosso escritório do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, lá nós temos, não sei, 16 sócios e temos só uma sócia mulher. Por que isso, né? Qual a razão? Será que elas são preteridas na carreira? Será que quando elas atingem assim, uma senioridade, elas acabam saindo da profissão ou saindo do escritório?
Então, é você começar a investigar isso, justamente para quê? Para não deixar perpetuar isso na sociedade. Na medida em que você vai fazendo essas modificações, você consegue fazer isso de uma forma importante, né? Então, eu acho que assim, a equidade de gênero é uma das que mais teve repercussão, uma das que mais teve andamento e evolução, mas ainda a gente está muito aquém do que pode ser feito. Tá? Hoje em dia, você tem um incremento da mulher nos postos de trabalho na área jurídica, em específico no escritório de advocacia, e você também começa a ter na cúpula, né, na gestão, ou seja, no grupo maior de gestão dos escritórios. Falar um pouquinho para vocês de como está a equidade racial nos escritórios de advocacia. Tá? Talvez essa seja a mais complexa, a mais difícil de você conseguir uma evolução. E isso foi uma coisa também muito recente, no Matos Filho também foi muito recente, porque há uns 3 anos atrás foi que se deu conta, na verdade, que nós tínhamos pouquíssimos negros no escritório. Mais do que isso, né? Na verdade, o negro sequer fazia, ele, na verdade, prestava para entrar no escritório, ele não se via no escritório como o nosso, né? E dessa constatação surgiu uma coisa muito legal entre os escritórios de advocacia, que é uma aliança para a equidade racial. Hoje nós temos um grupo de 10, 11 escritórios que se reúnem justamente para ver formas de incrementar o número de negros nos escritórios, né? Um projeto muito interessante, que não sei se vocês conhecem, é o projeto Incluir Direito, Direito, que é, na verdade, um projeto do CESA, da OAB, por intermédio do qual são escolhidos alguns jovens negros para trabalhar em escritório de advocacia. E você dá toda a formação jurídica para esses jovens. Tá? Surgiu no CESA, que, na verdade, é o Centro de Estudos das Sociedades dos Advogados, junto à OAB, né? Isso cresceu longamente. Lá no Matos Filho, o que nós fizemos? Nós fizemos a primeira política afirmativa para negros. Então, o ano passado, eu sei que agora está na moda falar da Magalu, né, que a Magalu fez esse recrutamento só para negros, mas no ano passado, o Matos Filho, nós já fizemos isso. Nós fizemos um programa de estagiários só para negros, tá? Onde nós só contratamos negros, alunos de direito, de começo de faculdade, e, na verdade, nós contratamos 15 assistentes jurídicos, né, justamente negros. E agora, este ano, nós fizemos o segundo recrutamento, também só para negros, e contratamos mais 17, né? Ou seja, tem alunos da São Francisco, alunos da FMU, alunos do Mackenzie, alunos da PUC, ou seja, foi um grupo específico de recrutamento só para negros. E qual o objetivo, né? Qual a ideia? É uma política afirmativa? Eu sei que muita gente contesta, muita gente não concorda, mas o objetivo é justamente nós podermos conseguir trazer um volume de pessoas para o escritório da comunidade negra e, a partir daí, ter essa convivência e, portanto, isso não seja um dado, né, que o negro saiba que ele pode pleitear uma vaga no escritório, que é possível que ele seja contratado. E isso evoluiu muito. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, no Matos Filho, 18% de toda a nossa população de colaboradores são negros. Ainda é muito pouco, né? A gente precisa crescer, estamos com metas de crescimento, mas antes, para vocês terem uma ideia, num censo que foi feito entre escritórios de advocacia, não passava de 1% o número de negros nos escritórios de advocacia. Também foi uma pesquisa que o CESA fez, o que mostra essa disparidade, né? Então, a preocupação, e veja, nós já começamos isso nas faculdades, né? Então, por exemplo, na São Francisco, nós já temos as cotas de 20%, acho que nós estamos indo para o 3º ano já de cotas,
e a gente já vê uma população negra na São Francisco que nos deixa muito orgulhosos de ver os corredores da academia, né, das arcadas, sendo preenchidos aí por negros, né, coisa que antes não havia, né, e justamente isso eu sou totalmente favorável às cotas, claro que alguns de vocês podem não ser, mas eu sou totalmente favorável, e isso faz com que a gente tenha uma diversidade muito mais relevante. E isso está crescendo, isso está, obviamente, tendo uma repercussão muito grande, e eu acho que, na verdade, nós vamos, daqui a alguns anos, por exemplo, no Matos Filho, nós não temos nenhum sócio negro. Nós temos 108 sócios, nenhum é negro, né? Nós hoje já temos um grupo de advogados negros, um grupo de estagiários negros, mas vai levar um tempo para que a gente também tenha negros na cúpula do escritório. Mas se a gente não faz isso, se a gente não faz essas políticas afirmativas, né, enfim, tudo isso, dificilmente a gente teria um sucesso no futuro, e isso eu estou vendo que não é só ocorre conosco. Então, por exemplo, muitos escritórios do nosso porte hoje estão contratando mais estagiários negros, mais advogados negros e fazendo uma diversidade maior. Tá? Então, eu diria, gênero, diversidade na área de gênero é uma coisa que está bem à frente, né? Como eu falei com vocês, 50% da população dos grandes escritórios são mulheres, elas estão atingindo a cúpula também, ainda não é no patamar de 50%, mas em números bem expressivos, e a questão dos negros eu diria que é uma das mais difíceis da gente conseguir alcançar números interessantes, né? Vamos falar um pouquinho de equidade na comunidade LGBT, né? E essa discussão ela foi mais fácil, tá, do que, por exemplo, a equidade racial, né? Por quê? Porque o tema da comunidade LGBT já é bastante discutido no mundo como um todo. Então, nós não estamos falando aqui só da área jurídica. Mas eu vou contar para vocês como começou no Matos Filho. Aconteceu o seguinte, teve uma vez que um advogado ouviu uma piadinha entre dois advogados sobre a sua orientação sexual. E ele não gostou, claro, ouviu aquela piada, falou, sentiu-se ofendido, e foi procurar a gestão do escritório para falar o seguinte, olha, eu vi que teve isso nos corredores, e eu acho que isso é uma falta de respeito, me senti ofendido, e queria relatar isso. A partir daquele momento, nós criamos um grupo de pessoas, chegamos para ele e falou o seguinte, você consegue reunir, eventualmente, pessoas da comunidade LGBT aqui do escritório para a gente fazer uma reunião? Ele falou, sim, eu conheço alguns e eu posso fazer isso. Aí nós fizemos uma reunião, chamamos, né, alguns advogados e advogadas que pertenciam à comunidade LGBT e falamos abertamente, olha, o que está acontecendo? Acontece isso, acontece piada, acontece de você não ter liberdade de mostrar a sua orientação sexual aqui no escritório, e eles disseram que sim, que havia esse tipo de coisa, né? E aí o que a gente fez? A gente mudou e fez um grupo de afinidade, que se chama hoje M-Friendly, onde, na verdade, a cúpula do escritório falou o seguinte, olha, aqui a comunidade LGBT tem que ser respeitada, não pode ter discriminação e, portanto, falta de respeito. A partir do momento em que você faz isso pela cúpula, pela liderança da gestão, você muda todo o comportamento para baixo, né? E aí nós começamos a estimular discussões desse grupo, né? E foi um crescimento incrível, né? Tanto é que depois vários escritórios hoje têm também grupos de afinidade na área LGBT, né? E por que isso, gente? Porque, na verdade, muitas vezes, um rapaz gay, por exemplo, ou uma lésbica, que chegasse no ambiente de trabalho e falasse dos seus encontros com namoradas ou namorados, normalmente ele tinha que mudar o seu sexo. Falou, olha, encontrei com a minha namorada, encontrei com o meu namorado, sempre tinha que mudar o sexo, por exemplo, porque o grupo, de uma certa forma, ficava reticente com essa informação. Na medida em que você deixa isso muito claro, que o escritório não respeita, não admite qualquer falta de respeito com relação a essa orientação sexual, você faz com que todo mundo permita-se apresentar da melhor forma que né? E, portanto, isso ser muito mais aberto. Isso ocorreu em vários escritórios, vocês devem ter visto, um programa muito grande. Então, hoje, o Machado Meyer tem um grupo de afinidade
LGBT, o Trent também tem, Tosini tem, Pinheiro Neto, enfim, todo mundo acabou tendo um grupo bastante grande nesse sentido, e eu diria que hoje nós resolvemos essa discriminação dentro dos escritórios da comunidade LGBT. E o interessante é que muitas pessoas não ligam, mas às vezes você tem diretores jurídicos ou general counsels de grandes empresas que são da comunidade LGBT e dão muito prestígio se você efetivamente dá o respeito e o tratamento adequado para essas pessoas. Nós tivemos, por exemplo, um cliente na área de tecnologia, uma dessas grandes empresas de tecnologia, que o diretor jurídico é gay, né? Quando ele soube do grupo de afinidade que nós tínhamos, né, ele nos cumprimentou e falou o seguinte: olha, eu quero trabalhar com empresas que tenham esse tipo de postura. E outros escritórios também, em São Paulo, todos praticamente hoje têm isso, ou seja, a gente conseguiu fazer com que isso não fosse uma competição, de que isso fosse uma ideia de que todos fizessem a mesma coisa, todos praticassem as mesmas coisas, e hoje nós temos também um avanço muito grande, gente, na equidade da comunidade LGBT, que eu diria que é uma comunidade bem grande, bem forte no direito, e acho que isso teve também um progresso imenso, né? Eu queria falar de mais duas equidades, antes de fazer o fecho depois final, que hoje, que talvez não sejam tão bem vistas, ou pelo menos que as pessoas não se dão conta da importância de você ter equidade com relação a deficientes, né, que são pessoas PCDs, pessoas com deficiência, e também a equidade religiosa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje, por exemplo, parece que é o Yom Kippur, que é um feriado judeu, né? Hoje é um feriado judeu. Então, por exemplo, nós, por exemplo, nos escritórios de advocacia, especificamente no Matos Filho, muitas vezes nós não nos dávamos conta desses feriados e marcávamos coisas importantes para os mesmos dias que esses feriados existiam. Então, a gente tinha lá o nosso Natal, nós tínhamos os feriados católicos tradicionais. Mas nos feriados das outras religiões, para nós era dia normal, né? O que acontecia? Às vezes, um judeu ou um adventista, por exemplo, que faz o Shabá, o adventista também faz Shabá na sexta-feira. Então, quando o pôr do sol de sexta até o sábado, ele não trabalha. Então, muitas pessoas que seguiam a sua religião, não prestavam, por exemplo, para entrar no Matos Filho, porque sabia que teria que trabalhar na sexta-feira para o sábado. Na medida em que você implanta uma equidade de liberdade religiosa, dizendo o seguinte: ó, você pode vir para cá, pode trabalhar no Matos Filho, que eu vou respeitar os seus feriados religiosos, você não precisará trabalhar. A partir do momento que você fala isso, você cria uma inclusão, tá? Ou seja, na medida em que você fala: olha, eu vou respeitar as tuas tradições, eu vou respeitar, enfim, os teus motivos pelos quais você tem uma crença, e, na verdade, nós vamos seguir nessa linha. Então, por exemplo, hoje, no Matos Filho, nos feriados religiosos, se a pessoa se autodeclara crente em alguma religião, fala o seguinte: hoje eu não vou trabalhar porque hoje é meu ano novo, hoje é um dia de festa na minha religião, hoje é um dia de jejum, hoje é um dia que eu tenho que guardar o dia, não importa. Ela chega e fala para nós, né? E nós tivemos uma grata surpresa, gente, porque a gente pensa só em católicos, né, judeus, adventistas, evangélicos, né? Mas apareceram pessoas de várias religiões. Então, por exemplo, nós temos alguns profissionais lá no Matos Filho que são umbandistas. Primeiro, a gente tinha um preconceito muito grande, né? Quer dizer, o bandista é coisa de macumba, né? O cara que faz macumba, etc., né? Primeiro, nós fomos aprender essas religiões. Nós fizemos um ciclo de debates onde agora a gente pega um estudioso da religião para explicar a religião. Aí eu fui saber que Umbanda é diferente de Candomblé, né? O que tem de Umbanda, o que tem a ver com Umbanda, o que tem a ver com Candomblé, e respeitar justamente essas crenças religiosas dos vários profissionais. Para quê? Para que eles possam efetivamente terem uma atuação, né? Eles realmente
enfim, poderem ter as suas iniciativas e as suas atividades sem uma restrição, né? Então, por exemplo, liberdade religiosa é um tema hoje importante, né? O que, na verdade, também é importante dizer? Veja, você prestigiar esses grupos de afinidade não quer dizer que você está fazendo um ativismo religioso no escritório, né? Ou seja, eu não quero ativistas religiosos, eu não quero ativistas negros, não quero ativistas na área de gênero, a gente não quer o ativismo. O ativismo é uma coisa que não se adapta à realidade. O que a gente quer é que se discuta a equidade como um todo, nas várias áreas que nós temos, tá? Seja ela de gênero, seja ela de racial, seja ela da comunidade LGBT, seja ela de liberdade religiosa, ou seja ela na área de deficientes, tá? Ou seja, isso é importante dizer, você deixar essa temática ser discutida e analisada numa comunidade, isso não quer dizer que você está animando ou está estimulando o ativismo. Tem muita gente, eu falei com alguns colegas de alguns escritórios, e que eles foram pedir aí um pouco a nossa experiência. E eles falavam assim, mas Quiroga, isso não é arriscado? Porque, na verdade, você vai deixar as pessoas discutirem um tema de negro no teu escritório, não é arriscado você ter alguma manifestação? Eu falei assim, olha, arriscado tudo na vida é, mas se você não faz isso de uma forma transparente, né, genuína, para ter as pessoas discutindo com você, dificilmente você vai conseguir avançar nesses temas de diversidade e inclusão, né? Então, por isso que esse item de liberdade religiosa é pouco visto. Às vezes, algumas pessoas não veem a necessidade de ter grupos de afinidade para discutir religião, mas ela é extremamente importante, e eu posso dizer para vocês que a nossa experiência foi muito, muito relevante. Para cada um desses pilares, a gente tem grupos de afinidade. E o último pilar, que é um outro pilar também que tem que ser muito analisado e visto com cuidado, é o grupo de PCD, né, de pessoas com deficiência, né? Por quê? Porque, como vocês sabem, hoje nós temos as cotas para deficientes nas empresas, ou seja, um número mínimo de pessoas com deficiências que precisam trabalhar nas empresas, que é uma norma legal. E, infelizmente, o fato de existir uma cota faz com que muita gente queira preencher a cota só para atingir o que a legislação determina, sem prestigiar as pessoas que são deficientes. Ou seja, hoje, às vezes existe o imediatismo. Olha, eu preciso contratar 100 pessoas deficientes, porque senão vem o Ministério Público do Trabalho aqui e me multa, né? Ou seja, o teu protagonismo, você, na verdade, vai procurar resolver o assunto por intermédio de uma obediência à norma. Quando, na verdade, você deveria fazer uma equidade dentro da tua empresa, dentro do teu escritório, de quais são as demandas que um deficiente tem dentro de uma estrutura corporativa como a sua, né? Quais são as demandas que você pode atender, o que ele precisa, como ele pode ser mais produtivo, né? Como que você pode dar uma excelência no trabalho para ele, ao invés de simplesmente preencher uma cota, né? Porque tem pessoas que preenchem a cota e falam o seguinte, fica parado aí, não precisa nem trabalhar, como se fosse uma cota para não ser multado pelo Ministério Público do Trabalho. E isso ocorre muito, gente, na área de deficientes, né? Então, nós também fizemos no escritório um grupo de afinidade de todas as pessoas deficientes do escritório. E fizemos, então, grupos que a gente mensalmente discute os temas que para eles são importantes. E a primeira coisa muito interessante que surgiu foi, na primeira reunião, nós tínhamos uma funcionária que ela era surda, ela tinha problema de deficiência auditiva. E aí, para a primeira reunião, nós trouxemos um tradutor de Libras, para que ele pudesse passar para ela o que nós estávamos falando, né? E entender também da parte dela quais eram as coisas que a gente deveria não fazer. Então, exemplo,
quando ela estava no elevador, e a gente encontrava ela no elevador, todo mundo começava a fazer mímica, né? Porque queria ser simpático, queria ter algum tipo de interação com ela. E, na verdade, não precisa isso, né? Às vezes, saber um sinal, olha, oi, tudo bem, ou eventualmente ficar quieto, na verdade, não precisa, como mesmo uma pessoa que tem uma deficiência visual, que você não sabe como tratar, como cuidar dessa pessoa, né? Ou você encontra, por exemplo, um tetraplégico, você não sabe se você pega na mão, se você não pega na mão, enfim, são práticas que eram importantes ser discutidas, era o mínimo, né, que a gente precisava ter dentro da deficiência. E a gente começou a fazer essas reuniões do grupo de deficientes e realmente isso trouxe um incremento muito grande na relação que a gente passou a ter com eles, das coisas que a gente acabou falando com eles, e hoje eu diria que isso também cresceu, nós não temos só os deficientes por uma questão de cota, mas sim pelo respeito que eles merecem e pelo trabalho que eles fazem, né? Enfim, eu quis, nesse primeiro momento, mostrar para vocês esses 5 pilares da diversidade que podem ser tratados em qualquer lugar, desde um escritório pequeno até um escritório grande, né? São 5 pilares importantes, né? Gênero, questão racial, comunidade LGBT, pessoas com deficiência e liberdade religiosa. Você poderia instituir outros pilares e outros grupos de investigação e de análise, né? Mas esse é uma coisa, acho que interessante, que você eventualmente possa fazer, tá? Então, obviamente que a diversidade e a inclusão ela vai estar muito ligada às coisas que você tem no seu dia a dia, né? E o que a gente vê hoje é um escritório muito mais diverso, com muito mais pessoas diferentes, e que consegue prestar um serviço de melhor qualidade para os clientes e para as pessoas. E para terminar, o que eu gostaria também de falar, Nina, seria uma outra coisa que surgiu nos escritórios de advocacia, especificamente também no Matos Filho, que foi a criação de uma entidade à parte do escritório, que, na verdade, foi um instituto, né, uma associação civil sem fins lucrativos. E explicar isso é muito comum lá fora. Então, se vocês forem no mercado americano e no mercado inglês, a grande maioria dos grandes escritórios, eles vão ter entidades que eles formam para algum tipo de trabalho social. Tá? Então, por exemplo, se você vai no Garrigues, Garrigues é o maior escritório espanhol. Se você vai lá no Garrigues, eles têm a Fundación Garrigues. Essa fundação, ela, na verdade, tem como temática a educação. Eles, na verdade, dão educação em vários níveis, então eles fizeram educação. Se você for no Skadden Arps, que é um dos maiores escritórios americanos, você vai ter lá o Skadden Arps Foundation, que também é uma fundação criada pelos escritórios. Então, uma coisa que começou-se a ver é que os escritórios de advocacia, o lado social deles, não necessariamente podia ser feito apenas com diversidade e inclusão, com programas pro bono, por exemplo, também, que é uma outra área importante dos escritórios, uma área de voluntariado também, né, poderia ser de voluntariado, enfim, existe todo um complexo de coisas que podem ser feitas dentro do escritório. Mas se começou a pensar, eventualmente, nessas fundações ou nessas associações que são ligadas a escritórios de advocacia, que são constituídas pelos sócios desses escritórios, né? Então, isso é muito comum, como eu disse, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, e isso começou-se a ser feito, né, no Brasil. Especificamente lá no Matos Filho, em 2018, nós criamos o Instituto Matos Filho. O que é o Instituto Matos Filho? É uma associação formada pelos sócios do Matos Filho, em que nós damos bolsas de estudo para alunos de direito
Então, a gente pega o aluno de direito no primeiro ano até o quinto ano e damos bolsas de estudo. Nós temos um segundo vertente, que é um prêmio de acesso à justiça, onde a gente premia entidades que tenham algum projeto na área de acesso à justiça. E nós temos programas também de divulgação, de fomento do conhecimento jurídico, né? Então, o exemplo que nós temos é um projeto chamado Artigo 5º, onde a gente está analisando cada um dos 78 incisos do artigo 5º. Então, esse é um instituto, como eu disse, à parte do escritório, portanto, não diz respeito ao escritório, mas com ideias sociais também importantes. A área de bolsas é muito interessante, né? Então, nós hoje, por exemplo, para alunos da São Francisco, nós damos uma ajuda de custo, porque, claro, ele não paga a mensalidade, mas ele precisa de uma ajuda de custo para viver, assim como a Fundação Arcadas também tem feito isso, a própria faculdade tem feito isso, é uma coisa a mais, ou seja, é uma possibilidade a mais, né? E também tem esse prêmio de acesso à justiça, que é muito interessante, onde a gente, na verdade, dá um dinheiro para projetos que são, enfim, importantes e que mexem com questões relacionadas ao acesso à justiça. Então, isso faz com que você premie, você fomente isso e divulgue isso dentro da área do direito. Então, essa é uma outra possibilidade, né? Dentro de um ecossistema social aí jurídico, vamos dizer assim, você tem muitas alternativas hoje para um escritório realizar o bem, né? Fazer o bem, né? Fazer filantropia. Vamos lá, quais são? Você pode ter o pro bono, os programas pro bono dos escritórios, que também se desenvolveram muito, depois que a OAB permitiu que se realizasse o pro bono. Hoje o pro bono ele é muito relevante, todos os escritórios hoje têm programas muito interessantes, incentivados também pelo Instituto Pro Bono, que é uma entidade que agrega os casos e passa os casos para o escritório, então você pode fazer o pro bono. Você tem o voluntariado mesmo dos escritórios, vários projetos de voluntariado muito importantes. Você tem todo o programa de diversidade e inclusão que a gente falou agora, e você também tem a possibilidade de uma quarta vertente, que são essas associações, essas fundações criadas ao lado, né, dos escritórios para fazer uma divulgação interessante com projetos sociais importantes. Então, como eu disse no comecinho da nossa conversa, obviamente que o mundo jurídico ele é muito conservador, os escritórios de advocacia são muito tradicionais, mas eu acho que realmente nós tivemos avanços muito importantes nos últimos anos, né? Claro que nós estamos muito aquém do que a gente pode chegar, eu acho que a gente tem muita coisa ainda pela frente em termos de posicionamento, de alcançar isso, mas na minha visão, nós caminhamos muito bem. E por quê, né? Porque realmente falar de diversidade e inclusão deixou de ser uma boa prática para ser, na verdade, uma questão estratégica. Mais do que isso, né? Até diria, gente, para nós que somos da área do direito, eu diria que já existe um direito da diversidade, né? Que é o direito da diversidade, né? O direito da diversidade é justamente, ou seja, se as empresas não obedecerem às regras que se prevê na diversidade, hoje é norma jurídica, ou seja, o racismo, né? O assédio sexual, né? O assédio moral, tudo isso são regras também chamadas de um direito antidiscriminatório, né? Mas a gente poderia também chamar um direito da diversidade, ou seja, regras jurídicas que hoje manejam, né? Então, deixou de ser uma boa prática. Ah, não, é uma boa prática eu ter aqui um grupo de afinidade. Não. Às vezes você tem que fazer isso para evitar um problema sério para a empresa. Se você tiver um problema de assédio moral, né, de assédio sexual ou de racismo na sua empresa, você vai ter um sério problema, né? Vejam a repercussão também, por outro lado, vejam a repercussão que nós estamos tendo agora de uma empresa que adotou uma política afirmativa de contratação só de negros. Olha o debate que nós estamos tendo, né? Precisando até ir buscar posicionamento jurídico do que ela está fazendo, é uma coisa lícita, né? O que é isso? É o direito da diversidade, é uma nova vertente, é um novo ramo do direito, né,
que a gente poderia separar e que está crescendo, né? Inclusive no escritório, quem tiver curiosidade, nós fizemos um livro chamado Direito da Diversidade, né? Onde, na verdade, a gente coloca vários artigos para mostrar que a diversidade deixou de ser só uma boa prática e passou a ser, na verdade, uma disciplina jurídica, né? Onde as empresas têm que obedecer regras, se não obedecer, ela vai sofrer sanções e sanções importantes, né? Ou seja, a diversidade ela cresceu, ela teve um incremento muito grande e hoje ela deixou de ser simplesmente uma recomendação e passou a ser, em muitos casos, normas jurídicas, né? Por isso que o tema é tão importante, é tão encantador, e acho que dentro da minha hora, aí, uma hora que eu me comprometi a falar com vocês, é um pouco essa experiência que eu posso passar para vocês, tá? Agradecer mais uma vez o convite aí das professoras. Como eu falei, eu não fui falar de direito tributário, falei de uma experiência do meu escritório, mas eu queria mais uma vez fazer esse disclaimer. Vários outros escritórios, vários advogados estão realizando essas tarefas, essas iniciativas de equidade em vários locais. Claro que a gente ainda está muito aquém do que a gente pode chegar, mas nós tivemos, sim, uma evolução nesse sentido. O importante é continuar criando novas iniciativas, novas oportunidades. Obrigado a todos e eu fico à disposição aí para perguntas ou curiosidades que vocês tenham. Obrigado. Quiroga, muito obrigada. Eu realmente gostei demais da sua apresentação. Eu confesso que eu não tinha ideia que o Matos Filho tinha um trabalho já desenvolvido e consistente em relação à diversidade. Foi muito interessante te ouvir. E você sabe que, considerando as grandes diferenças entre um grande escritório na iniciativa privada e a nossa faculdade de Direito, que são mundos inteiramente diferentes, com regimes jurídicos inteiramente diferentes, objetivos inteiramente diferentes, é interessante você ter dito que tudo o que ocorreu a partir de fatos que foram se dando ao longo da história do escritório, que foram apontando esses caminhos, e que foi muito o que aconteceu em relação às recentes atividades da Faculdade de Direito nesse campo da diversidade. A criação dessa disciplina, por exemplo, ela surge a partir da pesquisa feita pelo GPEA, liderado pela professora Sheila, que está aqui conosco, e que nos levou a conhecer mais de perto os problemas de gênero dentro da sala de aula. Até então, nós tínhamos uma pálida ideia do que acontecia, mas isso não estava traduzido numa pesquisa científica realizada com rigor e que acaba mostrando a necessidade de iniciativas para combater um certo tipo de atitudes. Então, é interessante observar que a evolução se dá tanto no caso de um grande escritório, como é o Matos Filho, como é o caso da Faculdade de Direito, a partir de fatos que ocorrem no interior dessas instituições, né? E o que significa dizer que é um processo em permanente evolução, porque certamente outros fatos ocorrerão e que nos obrigarão a corrigir rumos, a fazer acertos e a criar novas iniciativas, né? E interessante também observar que você chamou muito a atenção para o fato de ser estratégica a diversidade dentro de um escritório, e que eu acho que na academia ainda não se percebeu esse critério da estratégia. E o que eu quero dizer quando falo de essa estratégia na Faculdade de Direito é como se abrisse diversas janelas para se enxergar o mundo a partir de perspectivas diferentes, o que também enriquece a sala de aula sobremaneira. Você ter pessoas com enfoques e visões de mundo diversas e não um tipo homogêneo que engessa as discussões acadêmicas é estratégico também, sob uma outra perspectiva, a própria perspectiva do crescimento do conhecimento, da pesquisa e assim por diante.
Então, o que eu senti durante a sua fala é que, de janelas diversas, nós estamos olhando a diversidade, buscando as mesmas coisas. Então, foi muito rica essa sua fala a respeito de tudo isso, né? Eu tenho uma curiosidade, desde quando vocês iniciaram, quanto tempo tem essa, que não é mais experiência, mas é um compromisso do escritório com a diversidade? Então, na verdade, como falei, começou mais com a parte de equidade de gênero, né, que ocorreu isso principalmente pelas nossas sócias, né, o convívio, e eu diria que há mais de 10 anos. Mas todos os outros, os 4 pilares posteriores, né, que como eu falei, que foi equidade racial, comunidade LGBT, pessoas com deficiência e liberdade religiosa, foram nos últimos 3, 4 anos. Então, assim, é uma coisa muito recente, mas ao mesmo tempo foi muito rápido. É incrível como a coisa foi muito rápido, Nina, porque inicialmente começou, como eu te disse, né, quando teve esse ato de desrespeito para um menino que era gay, e que a gente falou, isso não pode ocorrer, e aí mudamos. E aí depois, logo depois, veio essa constatação de que nós não tínhamos negros no escritório, que basicamente o escritório era um escritório branco, e continua sendo um escritório branco ainda, apesar de 18% hoje ser entre pretos e pardos. E uma coisa também que eu esqueci de falar, mas que é muito interessante, é que a gente também tem que dar muito cuidado ao vocabulário que se fala dentro do escritório, né? O vocabulário é muito importante, né? Então, desde você estimular que não se fale em palavras que são palavras eventualmente racistas ou homofóbicas, ou uma brincadeira que pode parecer uma brincadeira, isso tem que acabar. Em muitos escritórios o que fizeram um glossário, né, com as palavras que devem ser evitadas, né, de se falar, né? Então, denegrir, né, enfim, judiação, enfim, vários termos que a gente deve evitar de falar, né? E também mesmo um vocabulário para você saber falar o certo, né? Eu mesmo aprendi muito. Então, por exemplo, antes eu falava opção sexual, hoje não, hoje eu falo claramente orientação sexual, né? Eu não falo mais homossexualismo, eu falo homossexualidade. Então você aprende algumas coisas que você não conhecia, né? Você não vai falar, ó, Dona Maria, bateu o carro, né? Você jamais vai falar isso depois que você aprende aquilo que você não deveria falar. Então, a questão do vocabulário é muito importante. E você vê, quando você tem, né, uma mulher do lado, você, a partir de agora, assim, ainda, eu diria, é claro que em rodas só de homens, você pode ter ainda comentários machistas. Mas quando você tem um grupo de mulheres, eventualmente, jamais vai ter um comentário machista. Ou se for, essa pessoa vai ser repreendida. E tem que ser repreendida imediatamente. Isso é uma questão educacional também, né? A gente aprendeu que a sanção tem que vir rápido, não pode ser depois. Ou quando muito você chega para a pessoa e fala, olha, aquilo que você falou não é legal, você deve evitar isso daqui no meio corporativo. Então, isso a gente vê também que funcionou muito, você ter sponsors para realmente evitarem esse tipo de manifestação, né? Mas realmente ocorreu, Nina. Eu acho que a gente começou mais propriamente nos últimos 4 anos. É muito bom ouvir tudo isso e saber que é um caminho sem volta, né? Quer dizer, como você disse, é uma questão educacional, e essa disciplina que nós criamos, que tem uma versão na pós-graduação, tem também esse foco, porque nós chegamos à conclusão que fazer seminários, fazer workshops, tá certo, é tudo muito bom, mas não deixa uma marca acadêmica, não entra na grade. E agora nós estamos com uma disciplina de equidade de gênero na grade, e certamente isso evoluirá para o direito à diversidade. É interessante que o escritório, Matos Filho e a Faculdade de Direito, ambos começaram pela equidade de gênero. Vocês já estão mais evoluídos, né? Mas eu também espero que nós cheguemos ao direito da diversidade e ampliando essa temática também da equidade.
E como você mencionou, apesar, nós somos 152 professores, nós todos, mas nós não sabemos o que todos estão fazendo. A professora Anelisa tem uma série de iniciativas também na área de equidade de gênero, como a Sheila, como a Eunice, como a Mariângela Magalhães, e nós precisamos nos reunir para que todas conhecêssemos o que todas estavam fazendo, porque nós não tínhamos essa comunicação. Então, quando você cria esse foco de um ponto focal num determinado tema, é impressionante a agregação que essa temática cria, né? Eu acho que na faculdade nós temos uma coisa muito legal, que são os coletivos. Eu É estimulo verdade. muito os coletivos. Os coletivos, eu acho que é o cerne dessa grande discussão, né? Então, nós temos os nossos alunos lá, coletivo feminista, né, o coletivo negro. Esses coletivos, eles vêm, assim, genuinamente criados pelos alunos, fazem com que a discussão tenha um nível também muito importante. Agora, o legal é isso, realmente, é que a gente, em termos de professores, que a gente divulgue isso, né? Que a gente, quanto mais a gente fale sobre isso, melhor, né? Mesmo professores que talvez sejam mais conservadores, que não vejam essa questão de uma forma tão ampla, mas hoje em dia, né? E pelo menos o Floriano é o nosso diretor que está muito conectado com esse tema, né? Assim, Eu acho que hoje não tem mais a fala ao contrário, né? Hoje não, você falar de diversidade é absolutamente já uma coisa já determinada pela orientação maior, né? Então, acho que isso é um pouco também de costume, mas sem dúvida, vai crescer. Você vai ver que isso daí é uma coisa muito rápida e realmente acho que essa tua matéria é um paradigma importantíssimo para essas discussões dentro da faculdade. eu vou passar a palavra para a Annelise e para a Sheila Quiroga, que são responsáveis, nós somos várias professoras responsáveis pela disciplina. Então, temos aqui duas presentes, além de nós três, como eu mencionei, tem a Suzana Henriques, do Departamento de Processo, tem a Eunice Prudente, tem a Paula Forgione, então nós estamos querendo, enfim, diversificar para outras áreas também com outros professores, mas eu vou passar a palavra para a Anelisa e depois para a Sheila, para os comentários delas e pedir para as meninas encaminharem as perguntas depois diretamente para o professor Quiroga. Boa tarde de novo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a professora Nina por ter trazido para a gente o professor Quiroga aqui hoje. Que privilégio, né, ter tido um pouquinho da experiência dele compartilhada aqui. Então, muito obrigada, professora Nina, e muito obrigada, professor Quiroga, por estar aqui conosco hoje, né? Ele sabe que eu sou uma fã dele incondicional, não só dentro da faculdade, né, nos vários projetos que tem acadêmicos, mas na advocacia. Eu, há algum tempo, já conheço o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo escritório e sou muito fã, né? Não só dos materiais produzidos, das discussões que são feitas, da atuação estratégica mesmo do escritório. Eu mesma tive a oportunidade de trabalhar junto com equipes do escritório em advocacia pro bono, em atuação estratégica, inclusive de violência contra a mulher, né, de violência sexual. Então, assim, sempre estou aplaudindo, né, na primeira fila toda essa atuação e compartilhando das mesmas preocupações. E aí tem uma dúvida, uma curiosidade, professor Quiroga, sei lá, quase que uma provocação. Outro dia eu conversava com a professora Sheila exatamente sobre isso, né? Você fala que o mundo jurídico é um mundo muito machista, é um mundo muito conservador e é um mundo muito competitivo, né? E aí só por isso também dou os parabéns, quer dizer, por estar compartilhando essas preocupações, né, numa atitude de coleguismo, de unir esforços, mas, de fato, o mundo jurídico é muito competitivo e é muito machista. Então, quando a gente pensa, né, em equidade de gênero, né, quer dizer, a gente pensa numa atuação estratégica interna, né, no sentido de evitar palavras, evitar atitudes, comportamentos, enfim, né, brincadeira machista, todo tipo de assédio, e aí a gente está pensando no universo interno do escritório, né, mas o escritório se comunica com o mundo externo, que também é complicado, né? Então é uma questão que eu acho que para qualquer mulher que já exerceu, né, a advocacia
né, dentro desse universo competitivo. Quer dizer, a gente tem uma competição até dentro do escritório, e o Matos Filho é um escritório gigantesco, né, em números, né? Quando a gente fala de uma competição entre os próprios advogados, a gente tem uma questão de gênero envolvida, né, dentro disso, e uma questão que se comunica com o mundo exterior, né, na medida em que os clientes, muitas vezes, querem falar com o advogado, o homem, não com a mulher. Né? E isso, quer dizer, quem de nós aqui, né, professora Nina, professora Sheila, não vivenciou isso, né? Eu, no começo da minha advocacia, quantas vezes, né, o cliente se surpreendia quando entrava numa sala de reunião falando, mas cadê o homem, né? Cadê o advogado? Eu quero falar com o homem. Né? Então, a minha provocação ou a minha dúvida é a respeito disso. O que se pode fazer institucionalmente, né, para lidar com essa questão, que já não é uma questão simplesmente interna, mas é uma questão estratégica, inclusive com o relacionamento com os clientes? Então, acho que esse é um tema comum aí, realmente, como eu falei assim, desse machismo estrutural nosso, né, em termos de sociedade, e o escritório é um extrato dessa sociedade. Mas eu acho que o que a gente tem feito é colocando as profissionais na frente dos clientes e dos grandes casos. Acho que isso que a gente precisa cada vez deixar muito evidente, né? E impedir também, porque eu diria que hoje, Anelisa, claro que um grupo mais jovem, eu diria, uma população mais jovem, quando você vai falar com um cliente que tem seus 35, seus 40 anos, até seus 45 anos, ele ainda é muito machista, mas ele é muito menos machista do que a geração dos pais deles, né? Então, assim, a gente teve uma evolução, mas ainda continua um machismo muito grande, mesmo para aquele profissional de 35 anos, é o dono da empresa, né, de 40 anos, ele é machista, mas felizmente ele é muito menos machista do que a geração dos pais. E para isso, o que você tem que fazer é o que está ocorrendo, por exemplo, no Matos Filho, né? Hoje, como a maioria são mulheres, não escapa de tratar como uma mulher nos grandes casos. Primeiro, assim, você ter sempre mulheres nos grandes casos, então, assim, sócias, né? Eventualmente advogadas seniors trabalhando, e nunca você ter grupos isolados de homens. Então, assim, você tem lá o head da área, vai ser um homem, não. Você sempre procurar trabalhar com uma diversidade de gênero nos casos, isso é importante, né? Por exemplo, você sabe, na nossa área penal, nós temos 2 sócios, né, que é o Rogério Tafarello, e agora a gente tem a Paula Indalécio. Quando a gente foi procurar a Paula, a gente falou, a gente quer uma mulher também. Por quê? Porque é importante que você tenha políticas dessa forma. Olha, eu quero trazer um sócio que tenha um pouco de diversidade. Para quê? Para o cliente começar a se acostumar com essa figura, né? Então, eu acho que a única forma para a gente mudar é isso, é você ter uma posição de intervenção. Você tem que intervir. Você, cúpula do escritório ou de qualquer outro local, da faculdade, então a gente tem que ter uma intervenção. A gente tem que procurar mudar essa situação. Por exemplo, quando eu montei o nosso instituto, Matos Filho, eu fiz questão de fazer um conselho deliberativo metade-metade. Metade homem, metade mulher, né? Talvez eu pudesse escolher só homens, né? Mas eu fiz questão de escolher por universidade. Então, acho que é um pouco de postura. E isso em tudo. Você vai fazer comitês internos para discutir um tema. Sempre veja a diversidade, né? Sempre veja a divisão. Isso tem acontecido no mundo acadêmico, né? Nós temos visto muitas posições agora de palestras, né, de seminários, de congressos, onde a gente só vê homens participando, né? Não temos professoras dando aula. Isso tem mudado também, né? Isso também já é uma mudança de posição, onde se exige que se coloquem professoras mulheres para ministrar as aulas. Então, acho que isso é uma evolução que a gente está tendo em todos os sentidos, e na profissão também. Diminuiu muito, felizmente, essa nova geração é muito menos machista que a geração dos pais, mas ainda continua machista, infelizmente. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Peço desculpas, entrei com um pouco de atraso e me perdi logo o comecinho, mas agradeço, Quiroga, pela sua disponibilidade para estar aqui no curso com as alunas e conosco também. Eu conheço já as atividades do Matos Filho e não nos detalhes em que você nos trouxe, então foi muito rico mesmo poder aprender também com o que vocês têm feito e como você disse, que diz respeito também a outras práticas de outros escritórios, mas eu acho que o Matos Filho
está muito à frente, né, em muitas delas. Então, parabenizo o escritório e agradeço a sua disponibilidade por conversar com a gente. Eu queria retomar um pouco isso que a Annelisa falou e também a sua resposta, que foi no sentido de que vocês acreditam na intervenção, né, como aquela que vai gerar mesmo a mudança, ou seja, eu não vou só dizer que eu que eu acredito na necessidade da equidade e da diversidade, eu vou sim promover isso de forma concreta, né, uma mudança estrutural. E aí, queria puxar novamente pela questão da equidade de gênero e perguntar se vocês têm, e quais seriam, medidas específicas para o período maternidade e pós-maternidade. Por que eu pergunto isso? É um estudo, que eu imagino que você conheça, da Patrícia Bertolin, uma professora do Mackenzie, que estudou as mulheres nos grandes escritórios de advocacia, né, de São Paulo, e mostrou o quanto a gente tem uma falta de mulheres no topo, e mostrou também algumas características, né, o que é que acontece nessa realidade dos grandes escritórios. E um dos gargalos, como a gente, né, já sabe, mas aí sim a pesquisa apontando, diz respeito à maternidade. E muito do que se ouve bom, existe o período de licença maternidade, às vezes 4 meses, mas eu tinha determinado caso, eu tinha determinado cliente, eu tive que passar para alguém, quando eu voltei, esse caso não era mais meu. Ou então eu não consegui bilar tanto quanto antes, né, porque é natural, depois dos 4 meses, e com isso, minha sócia, né, eu estava para virar sócia, isso foi postergado por 3 anos, 4 anos às vezes. Ou seja, diversas coisas que acontecem, que talvez seja difícil de lidar com regras, mas que acontecem e que de alguma forma minam, né, a evolução da carreira da mulher. E às vezes até fazem com que ela deixe de encarar essa vontade, né, de fazer essa vontade dela de ser mãe, por exemplo. E eu já vi em outros ambientes a ideia da licença paternidade ou a ideia da manutenção do cliente como da própria, né, da pessoa, ainda que ela se afaste. São medidas que tentam contornar essas dificuldades. Queria entender se o Matos Filho possui medidas como essas e quais seriam, até porque a gente está falando talvez com um escritório com maior porcentagem de mulheres no topo, né? 35% é bastante. Então, talvez vocês já tenham tido que lidar com essas questões. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Existe também intervenção quanto a esse momento, né, da vida, possivelmente da vida de uma mulher? Então, eu acho que, enfim, existe, eu vou dar alguns exemplos disso. Assim, eu sou da época, infelizmente, que eu escutava em reunião de sócio lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, assim, tá grávida, gente, e agora é um problema, né? Então, isso era a coisa mais comum que a gente ouvia. Felizmente, a gente não ouve mais isso, e realmente a gente teve que tomar algumas medidas, Sheila, para que ficasse bem claro isso para as advogadas, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Então, realmente, quando você faz e mostra que realmente vai ser assim, todo mundo entende. Então, a primeira coisa que a gente fez, nós somos um dos primeiros escritórios quando teve a mudança da licença maternidade de passar para 6 meses, tá? Então, a gente fomos um dos primeiros que tivemos dos 6 meses, era uma questão legal, mas a gente foi um dos primeiros a mudar para 6 meses. Mas o que a gente começou a fazer foi justamente mostrar essas situações que você comentou. Então, eu vou dar um exemplo, agora mais atual, mas isso aconteceu muito lá no passado. Agora, em abril, a gente elegeu 6 novos sócios, né? E uma das sócias, ela foi eleita e ela estava para ter filho em 1 mês. Então, na verdade, ela foi eleita mesmo sabendo que ela vai ter os 6 meses de maternidade, ou seja, mostrar o seguinte, olha, não importa que ela vai ter agora a maternidade, mas ela vai ser eleita desde, a gente poderia dizer, vamos jogar para o ano que vem, porque o ano que vem ela já vai estar aqui, então já vai estar tudo bem. Então, esse é um exemplo de intervenção. Outro exemplo de intervenção também é não permitir que a sócia ou advogada, durante o período de maternidade, responda questões do escritório, ou seja, que ela trabalhe ainda que virtualmente, né? Reprimir, assim, desestimular muito qualquer pedido de um advogado, de um sócio,
olha, veja isso, veja aquilo, ou seja, é permitir que ela realmente desfrute a licença maternidade como ela deve desfrutar, né? Para cuidar do filho, esse ambiente importante. Então, a gente, na verdade, acaba tomando. Então, a intervenção ela é fundamental, por isso que eu digo, ela é fundamental para quê? Para que você faça e não só fale o que você está fazendo, né? Então, nós tivemos várias sócias que foram feitas sócias justamente quando elas estavam grávidas, iam ter as crianças e ficaram 6 meses, às vezes ficaram 7 meses, pegaram mais um mês de férias, então, assim, ficaram normalmente. Outra coisa também é remuneração. O fato de sair para a licença maternidade é óbvio, não pode ter redução de salário, né? Tem muita gente que fala o seguinte, vai sair, então, na verdade, não tem remuneração. Ou quando volta, perde a carteira de clientes, perde eventualmente a posição, isso também em hipótese alguma. Então, eu acho que essas intervenções existem, elas são fundamentais para mostrar para o público feminino de que aquela prática é verdadeira, que ela não é simplesmente um discurso, né? Então, no Matos Filho, esses exemplos que eu te dei são algumas coisas que a gente fez para isso. E outras coisas também que seriam óbvias, né? Nós temos uma sala de amamentação no escritório, específica para mães que, depois que voltam, precisam dar o leite para os seus filhos. A gente tem uma sala de amamentação que foi criada também creio, há uns 4 anos, né? Mas, enfim, mais importante do que isso são as atitudes que a gente tem no dia a dia para evitar esse tipo de constrangimento. Mas temos sim. Sem dúvida. Obrigada, Quiroga. Quiroga, e vocês têm projetos de futuro em relação a esses aspectos de diversidade que já foram tratados? Existe algo já pensado? Então, Nina, o importante nessa área de diversidade é você ter metas, né? Então, por exemplo, tem uma meta, nossas metas quais são? Metas de crescer o número de sócias mulheres, metas de aumentar também o número de sócias no comando da sociedade, de advogadas, né? Então, quando você estipula metas, isso fica muito claro. Então, hoje, como eu falei, no comitê executivo, nós temos de 10 sócios, 3 são mulheres, da sociedade toda, 35% são mulheres, na população total, 60% são mulheres. Então, é você estipular meta. As metas nossas agora são para as mulheres atingirem a cúpula do escritório, né, da gestão, e também o número da sociedade. Então, quanto mais sócias nós tivermos, para chegar no número de 50%, melhor será, né? Então, os planos são assim, a gente gosta de estipular metas para atingir as metas. Como também nas outras áreas. Então, exemplo, outro dia nós estávamos discutindo no grupo de equidade racial, se a gente ia aumentar a meta de população negra. Hoje nós temos 18%, vamos aumentar para as 25%, vamos fazer uma meta para aumentar? Então, tudo isso é importante para você atingir os objetivos. Sem dúvida. Quiroga, tem uma das nossas alunas que quer fazer uma pergunta para você, a Vitória, e eu, com isso, vou pedir licença, vou me despedir de você e de todos os demais, claro. Porque eu tenho uma outra live e vou precisar sair, mas eu vou pedir para a Annelisa ir tocando aí a mediação, que ela faz muito bem, e mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, e eu espero que não seja apenas a primeira, mas que a gente tenha em você um grande parceiro para ampliar essas atividades na Faculdade de Direito. Com o maior prazer, eu sou um aliado de vocês, podem contar comigo. Muito obrigada. Então, eu estou passando já para a Vitória e peço para a professora Annelisa, então, assumir aí a mediação. Obrigada, Ana, obrigada, Sheila. Obrigado, até logo para todos. Tchau, tchau. Professor, primeiramente eu queria agradecer por você trazer para a gente todas essas medidas que o Matos Filho tem feito, acho que são muito importantes. E a minha dúvida, ela tem a ver com como são as medidas que estão sendo tomadas em relação aos efeitos da pandemia, porque a gente já tem vários relatos de que a pandemia acaba agravando algumas situações de desigualdade de gênero, as mulheres acabam
progredindo menos e produzindo menos, e às vezes pode acontecer, eu não sei, que no escritório, como elas podem ter que assumir as funções de casa e de cuidar dos filhos, isso pode acabar prejudicando na progressão da carreira em relação aos pares. O escritório tem percebido alguma coisa nesse sentido, ou tem tomado alguma medida para mitigar esse tipo de impacto? Opa, desculpa. Desculpe. Não, primeiro, a pandemia, ela trouxe um desafio maior ainda para as mulheres, né? Principalmente o desafio aí de você cuidar da casa e você ter todo o teu trabalho profissional. Então, a primeira coisa é deixar muito claro também de que não existe isso, o fato das mulheres estarem precisando, eventualmente, às vezes, fazer 3 tarefas ao mesmo tempo, né? Trabalhar, dar aula, cuidar dos filhos, enfim, fazer comida, um monte de coisa, de que isso não é um tema que a gente precisa, enfim, considerar negativo ou coisa desse tipo. Ou seja, tem que ser prestigiado o trabalho da mulher o máximo que der. Inclusive, nós, obviamente, fizemos um projeto, Vitória, antes da pandemia, a sorte foi que antes da pandemia, chamado Mind, que justamente é para cuidar um pouco da saúde mental. É claro que não se aplica só para as mulheres, mas para todos. Mas a gente sabe que as mulheres, elas foram as que mais usaram esse projeto. Então, nós temos, enfim, psicólogos, todo um trabalho médico para ajudar durante esse período de pandemia, porque a gente sabe que o desafio foi muito maior para as mulheres, né? E intervenção também do nosso DH, do nosso Departamento de Desenvolvimento Humano, que é o nosso RH. Ou seja, é muito importante que as mulheres, as advogadas e as sócias estivessem em contato com o nosso DH para justamente falar qualquer dificuldade, enfim, motivo eventualmente de ansiedade ou coisa desse tipo que tivesse. Nós cuidamos isso por intermédio desse projeto Mind e do nosso DH. E também, obviamente, compreensivos de que, por exemplo, nós temos muitas sócias que hoje têm filhos pequenos e, portanto, precisam estar com os filhos, acompanhá-los. Além de trabalhar, tem que estar com o filho na escola para ajudar ele a acompanhar o computador, tem suas tarefas de casa. Então, a gente tem estimulado muito os sócios homens também, e seus respectivos cônjuges a ajudarem no serviço nesse sentido, né? Mas é claro que aí a gente não pode interferir em cada casal, em cada grupo, mas assim, a gente tem incentivado um convívio familiar mais equânime, mais diversificado. E esse projeto Mind tem sido muito legal, porque ele tem conseguido atender muitas mulheres que estão sobrecarregadas, né, com vários trabalhos que elas têm, e conseguido lidar melhor com a pandemia. Mas a gente tem ajudado, sim, por intermédio desse projeto Mind que eu falei para você. Muito legal, obrigada, professor, pela resposta. Queria perguntar às alunas, à professora Sheila, se alguém tem mais alguma pergunta a fazer. Queria perguntar ao professor Quiroga se ele tem alguma colocação final a fazer. Não, primeiro agradecer mais uma vez o convite de vocês, fiquei super honrado. Parabéns pela iniciativa de criar essa disciplina na São Francisco, é fundamental. Parabéns também aos alunos por estarem dispostos a ouvirem esses temas, né? Para mim foi uma honra, e estou à disposição, como eu sou um grande aliado de vocês. Qualquer coisa que vocês precisem aí, seja na área de gênero ou qualquer outra área de diversidade, eu estou super envolvido nisso, e para mim virou prioritário. Hoje esse tema é prioritário não só no Matos Filho, como na minha vida pessoal. Então, qualquer coisa eu estou à disposição para vocês. Tá bom? E obrigado a todos. Quiroga, a gente queria agradecer, acho que fala em nome de todas nós, né, agradecer muito, muito pela sua presença aqui hoje, né, dizer que a sua atuação, né, não só a sua preocupação pessoal, mas essa atuação à frente do Matos Filho, aí é um modelo, né? Eu acho que representa um grande farol diante da importância, da tradição, do tamanho do escritório, né? É um modelo para o Brasil todo, né? É um modelo para o mercado profissional e da importância disso, né? Quer dizer, então todas essas iniciativas não tenho nenhuma dúvida que vão ser responsáveis por grandes mudanças, né, culturais
no modelo mesmo, não só no modelo de negócio, no sentido estratégico, mas no modelo humano, né? Pensando no desenvolvimento social, portanto, que importante tudo isso, né? Não só pensando a estratégia do negócio, mas pensando o direito, o mundo jurídico, pensando o Brasil e pensando a nossa sociedade. Então, que honra tê-lo conosco, né? Que honra poder aprender com tudo isso e que honra saber que a gente pode contar contigo, né? E essa é uma questão que a gente tem desde o início falado, né? Quer dizer, quando a gente discute equidade de gênero, não tem que ser um discurso polarizado, né? Um discurso, né, feminino, né, exclusivamente, quer dizer, tem que ser um discurso único, uma reunião de esforços. Então, que importante ter a sua presença. Obrigada por ter aí dado a sua disponibilidade, um pouquinho do seu tempo, né, com toda a generosidade aí para compartilhar tudo isso conosco. Obrigado a Histórica vocês. sua vinda. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada. A Obrigado. todos, muito Até logo. obrigada. A paciência da audiência. Boa noite, boa noite. Abraço, boa noite. Boa noite.